Fala, colega médico. Recentemente eu dei uma aula para mais de 100 médicos da minha mentoria discutindo um caso clínico sobre terapia hormonal em mulher, que é um tema que tem várias controvérsias. Eu trouxe alguns artigos científicos, trouxe as principais contraindicações sobre o tema, trouxe também os principais hormônios na pós-menopausa e os cuidados que você precisa ter para você não cometer erros desses pacientes. Aproveita esse vídeo que vai te dar muita segurança para você atender esse perfil de paciente. Vamos lá, terapia hormonal em mulher. Esse aqui foi um caso que uma colega mandou lá no grupo do Mastermind. Que é uma mulher, resumindo, tá? Porque tá bem grande aqui, mas resumindo. Uma mulher de 50 anos apresentando sintomas associados à menopausa. Cansaço, irritabilidade, insônia, secura vaginal, perda de libido, esquecimento, fraqueza, ganho de peso abdominal. É o de livro, né? Paciente sedentária e com constipação crônica. Histórico médico, histerectomia parcial há 9 meses, com preservação dos ovários, isso é importante. Hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, gastrite crônica, tararatá. Usa algumas medicações aqui para redução de LDL, enfim, antipertensivos e tal. Já está usando a progesterona em gel, 50mg pela manhã. Exames ginecológicos normais, ultrassom mamário BIRADS 1, mamografia BIRADS 2, eco e mapa normais, teste ergométrico negativo. Exames aqui, ela tem realmente um LDL 110 aqui, né, um pouquinho aumentado. A meta dela de cabeça aqui deve ser uns 100, ou talvez um pouco menos. FSH lá em cima, triglicerídeos altos também, estradiol menor que 5, testosterona 8, e está considerando a possibilidade de usar terapia hormonal. Aí eu quero saber de vocês, o que é que vocês acham desse caso aqui? O que é que vocês recomendam que essa paciente faça? O que é que você faria se fosse uma paciente que está na sua frente? O que é que você faria nesse caso aqui? Eu tenho uma pergunta. Porque assim, sempre que a gente pega um caso assim, é interessante a gente fazer um checklist mental, né? Qual o primeiro ponto que eu preciso analisar? Em qualquer caso de reposição hormonal, qual o primeiro ponto que eu preciso avaliar? Então o primeiro ponto é contraindicações. Tem alguma contraindicação aqui? Neoplasias, então câncer de mama ativo, por isso que tem que fazer a mamografia. Então aqui, ó, você vai avaliar as contraindicações e muitas vezes você precisa de outra coisa chamada exames. Exames complementares. O que é que eu vou fazer, qual a dose. Primeiro, isso aqui é mandatório, tem que saber isso aqui. Exames. Quais são os exames que eu preciso obrigatoriamente ver? Mamografia. Eu preciso ver ultrassom de mama, né? Para avaliar, preciso avaliar a mama. Beleza. Transvaginal, transvaginal. Boa. O STV. Boa. Essa é uma paciente que tem uma peculiaridade. Qual é? Desse caso aqui. Qual é uma peculiaridade desse caso aqui? Que a gente precisa ficar de olho. A histerectomia é uma peculiaridade. Tem uma outra também. Outra peculiaridade. Então a paciente que a gente precisa avaliar com cuidado o risco cardiovascular também. O que é que joga muito a favor dessa paciente? O que é que joga muito a favor dela pra gente fazer terapia hormonal? A favor de fazer. Idade, boa. Gustavo acertou aqui, idade. Por quê? Quanto mais jovem, isso é uma coisa que, assim, claro que a gente vai estar discutindo um caso aqui, mas na imersão de implantes, quem sabe já veio. Ou melhor, quem já viu sabe. A gente passa 2 dias aqui falando de hormônio o dia todo. Então você sai daqui, por isso que a galera que está respondendo aqui é a galera que já veio para imersão. Então janela terapêutica, a idade joga muito a favor dessa paciente. Quanto mais cedo, melhor. Aí falaram aqui de dislipidemia, realmente. Concordo aqui totalmente com a Cristina Pedroso, que é cardiologista, inclusive, né, Cristina? Ela falou, fatores de risco cardiovascular. Avaliar tomografia com tórax com score de cálcio. Acho bem interessante. Eu faço nas minhas pacientes. Acho bem interessante. Então aqui, por exemplo, foi solicitado um eco e um mapa, normais, ergométrico negativo, o que são bons sinais, mas eu gosto também de pedir uma TC com score de cálcio. Por quê? Porque o grande problema de um paciente com alto risco cardiovascular é que pode estar aqui a coronária e aqui pode ter uma plaquinha. E aí, como o estradiol ele tem um efeito vasoativo, tanto é que tem um fogacho, né, que é um fenômeno vasoativo, pode sair aqui um trombozinho, causar um infarto. Pode desestabilizar uma placa ateromatosa. Uso de estradiol. Por isso que eu quero avaliar realmente como estão ali as coronárias.
Nesse caso, com esses exames aqui, seria opcional fazer, porque realmente está bem claro que não é uma paciente que tem risco aumentado de ter um risco cardiovascular aumentado, provavelmente. Precisaria calcular, mas eu diria que deve ser um risco moderado aqui. Então não vai contraindicar, mas a gente precisa ficar de olho. Por quê? Porque é uma paciente sedentária, é uma paciente que não deve estar seguindo dieta, deve estar cheia de problema aí. Só que a questão é, talvez ela esteja sedentária, é que está o ponto. Por quê? Não está com disposição, está sem libido. E aí fica mais difícil treinar, fazer dieta, ter motivação, fica bem mais difícil, né? Quando as mulheres que estão sem terapia hormonal começam a fazer, literalmente é outra pessoa, muda de vida. Muda de vida. Uma coisa assim, absurda. Então aqui, ó, laboratório. Aqui, exames, cardio, acho interessante. E se você quiser também, uma densitometria. Esse aqui é o principal. Eu tô desconfiando aqui que pode ser algum distúrbio na tireoide. Pode pedir também ultrassom tireoide. Então, não faça terapia hormonal sem avaliar isso e avaliar isso. Como vamos saber o que iremos repor nesse caso? O que é que vocês acham? O que é que vai guiar a nossa conduta em relação ao que repor? Se eu vou repor estriol, se eu vou repor estradiol, se eu vou repor testosterona, progesterona. Então, eu vou avaliar o quê? Qual sintoma é um sintoma de déficit de estradiol, qual sintoma é um déficit de testosterona e qual sintoma pode ser um déficit de progesterona. Claro que esses sintomas, muitas vezes, eles se misturam, né? Baixa libido pode ser baixo estradiol, pode ser baixo testosterona. Ou pode ser porque tá com a progesterona baixa, tá sem dormir direito, tá estressado, tá sem libido. Então percebam que os sintomas se comunicam em relação aos hormônios também. Então, nesse caso, você tem algumas opções. Me digam o seguinte, isso aqui, esses dois sintomas, eles parecem ser que estão circulados aqui no negócio. Isso parece ser mais déficit qual hormônio? Esses dois sintomas aí. Progesterona. Irritabilidade, insônia, porque alguém pode pensar assim, não tem útero, então não vou fazer progesterona. Mas vai ter outros benefícios da progesterona, além da proteção endometrial. Nesse caso está bem claro. Então eu faria progesterona via oral, 100 mg micronizada. Por quê? Percebam o que acontece, e vai chegar caso assim para vocês. O médico que atendeu, provavelmente, estava com medo de fazer terapia hormonal. Aí passou uma progesterona gel. Tô com medo de fazer, passou uma progesterona gel. Tá claro que essa paciente precisa de reposição hormonal. E não está contraindicado. Então, o primeiro passo aqui seria realmente a progesterona. Secura vaginal, perda de libido. Secura vaginal, isso aqui geralmente está associado ao quê? Secura vaginal. Estrogênio. Porque o estrogênio tem alguns tipos de estrogênio, né? Tem o estradiol, tem o estriol. Isso, poderia ser o estradiol, poderia ser o estriol. Mas geralmente o estriol ele tem um tropismo para o epitélio da vagina. Então o estradiol, ou melhor, estriol, é uma opção aqui, até por implante dá para fazer. Tem paciente que você só faz o estradiol e já resolve. Sem precisar do estriol também. Mas nesse caso aqui, se é uma queixa muito florida, vale a pena fazer. Perda de libido, esquecimento e fraqueza. Fraqueza pode ser o quê? Sarcopenia. Testosterona. Então, eu sempre falo desse caso aqui. Eu teria uma paciente que tudo que eu perguntava para ela, qual é o nome do seu filho? Aí ela ficava, não é possível. Qual o seu nome? Ela. Esquecimento, acontece. Déficit de testosterona. Perda de libido. Também pode ser progesterona, como eu falei. Os sintomas, assim, eles muitas vezes se misturam. Fraqueza também pode ser sarcopenia, tem que avaliar a bioimpedância. Perda de libido pode ser estradiol, pode ser testosterona. O que eu faria? Tem muitos médicos, e não estaria errado, que aqui fariam, por exemplo, o estradiol transdérmico e a progesterona só. Não faria testo. Não está errado. Agora, com essas queixas aqui, tão clássicas, eu já faria estradiol, eu já faria testosterona e já faria progesterona. E deixaria o estriol na manga. Porque provavelmente já vai aumentar. Vai melhorar a libido, lubrificação, tal. Se eu ver que não melhorar, que não vai melhorar, ou que não melhorou, na verdade, aí eu faço o estriol a mais. Geralmente, eu faço testosterona por via subcutânea, por meio de pellet, implante hormonal ou transdérmica. Estradiol, mesma coisa, ou implante hormonal ou transdérmico. Progesterona, via oral, porque implante geralmente não é tão bom. Eu comento mais disso aí no curso de implante. Beleza? Então, hormônios são esses. Fala, colega médico, se você gostou desse vídeo, compartilhe no seu grupo de pós-graduação, acho que o pessoal vai gostar também bastante. E lembra de assistir esse próximo vídeo aqui, se você quiser aprofundar mais nesse tema.